Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Todos juntos diz: o cristianismo é uma religião, né, que tem mais de 2000 anos. Na verdade, o cristianismo ele nasceu na Palestina com um movimento de Jesus e seus discípulos. E após, né, mais de 2 milênios, a gente vê que os percalços, as perseguições que a igreja sofreu não arrefeceram a fé dos seguidores do Senhor Jesus. Essa fé cristã ela continua viva, ela continua operante. E a pergunta é: por que essa fé continua viva e operante? É porque todo crente, todo discípulo, ele é um continuador dessa obra, né? Ele segue a esse mandamento do Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a tarefa de salvar, não é, o mundo, ela não pode ser desassociada do envio do crente, né, das pessoas, para alcançar outras pessoas. Então, o processo de salvar o mundo, de pregar o evangelho, ele começa com o envio, com enviar, né? E enviar quem? Pessoas capacitadas, pessoas que de alguma maneira queiram pregar o evangelho para que outros possam ouvir, para que também tenham a plena consciência da necessidade de um Salvador, né? Essas pessoas, elas vão, após ouvirem a palavra, o processo é que elas creiam, invoquem o nome do Senhor e sejam salvos. Agora, poucas pessoas conhecem um detalhe importante nessa passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Na verdade, nós damos muita ênfase à ideia do ide, né? E eu vou tentar, de alguma maneira, fazer aqui uma construção a partir do entendimento da palavra no grego. Eu não sou um especialista em grego, não falo quase que absolutamente nada em grego, sei muito pouco, mas eu fui pesquisar algumas questões relativas a essa passagem. Sem entrar em muitos detalhes sobre a gramática grega, a gente pode dizer que o verbo ide, embora esteja no imperativo afirmativo, aí eu fui lá pesquisar aqui porque eu não vou passar vergonha se tem algum professor de português aqui para me corrigir, né? O ide vós, na verdade a ênfase não está no ide, está no fazer discípulos. Essa é a ênfase que o Senhor Jesus deu. Então, na sentença, o ide apenas ele vai determinar a maneira pela qual essa ordem vai ser cumprida. Então, é verdade que para fazermos discípulos, nós precisamos de ir. Alguém pode até dizer: não, mas pastor, mas eu não evangelizei a pessoa veio até aqui à frente, não é, se converteu. Mas, quando a gente diz o ide, esse é o trabalho da igreja, não é? A própria palavra de Deus diz, não é? Um plantou, Apolo regou, não é? Mas Deus deu o crescimento. Então, às vezes a pessoa vem até aqui, mas o trabalho da igreja foi feito porque alguém cumpriu esse ide, trouxe essa pessoa até aqui, essa pessoa ouviu falar do Senhor Jesus e depois você ajudou-a no processo do discipulado. Então, na verdade, o problema não está no entendimento do significado do ide, mas na forma como ele é aplicado. O problema, na verdade, está na falta de compreensão do que realmente é a ordem. Como eu disse, a ordem é fazer discípulos. Então, onde eu quero chegar? Qualquer um pode ir. Vocês acreditem? Até uma seita herética pode ir. Se você perguntar para os testemunhos de Jeová, eles estão acreditando que estão cumprindo o ide. Se você perguntar para os mormons, né, eles têm lá os chamam de elders, né, os mensageiros, aqueles rapazinhos até bem elegantes, né, bem vestidos, eles estão acreditando que estão cumprindo esse ide do Senhor Jesus, né? Então, como eu estou dizendo, uma denominação que prega heresia, ela pode até um incrédulo pode ir, mas fazer discípulos, aí é outra coisa, não é para qualquer um. E para que não houvesse nenhuma dúvida a respeito dessa necessidade de fazer discípulos, ou o modo como se faz, o Senhor Jesus diz que é pela pregação do Evangelho. Só o Evangelho que pode tornar as pessoas, né, discípulas de Cristo. Isso é que sem o Evangelho é possível você até trazer pessoas para as igrejas, né? Tornar pessoas até membros de uma igreja. Sem o Evangelho é capaz de você trazer até espectadores para um determinado culto.
Você pode tornar as pessoas até adeptas de uma determinada denominação, contribuintes até, né? Agora, uma coisa interessante, você só não vai conseguir fazer discípulos como Jesus ordenou. Qual é a definição aí de discípulo? A gente vai aprofundar um pouco essa conversa. Eu gostaria que vocês lessem comigo aqui esse versículo. O que diz? Nisto é... Então, você sabe que o discípulo é alguém que vai frutificar. O nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus. O cerne do discipulado é a obediência e a paixão que nós devotamos, ou que se deve devotar a Jesus. Então, espera-se que os crentes mais experientes, né, não vou dizer mais cascudos, mas crentes com mais rodagem, né, crentes que estão há mais tempo na igreja, ajudem aqueles que estão chegando, né, por isso que nós temos lá o DIN, temos o departamento de discipulado, temos lá as classes de novos convertidos, para ajudar aquele novo crente a imitar o nosso maior modelo de imitação, né, que é o Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o ensino bíblico, ele mostra para nós que é necessário, né, que haja alguém experiente, idôneo, né, alguém que já tenha tido uma experiência anterior e que ensine também pessoas que estejam dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir, como a Bíblia diz, a estatura de varão perfeito. Então, na fé cristã, a gente vai entender que essa relação mestre e discípulo, ela é atemporal. Nós temos discípulos muito novos, né, pessoas que estão chegando agora na fé, mas eu posso acreditar aqui que temos discípulos aqui com 30 anos de evangelho, discípulos com 40 anos de evangelho, ou até mais. Por quê? Porque o discipulado, ele é processual. Nós continuamos no discipulado. Né? Nós temos o nosso modelo de imitação e procuramos seguir esse modelo. Então, o discipulado, ele acompanha a pregação do Evangelho desde o começo, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo e é ensinada, é instruída a andar nele, e essa pregação, esses momentos iniciais do discipulado, eles são fundamentais para a formação desse novo convertido. Então, a forma como a igreja vai desenvolver esse processo de discipulado é que vai demonstrar se esse novo crente vai ter uma boa formação do seu caráter, né? Se esse caráter dele vai ser formado para o bem ou para o mal, né? Mas, quando a gente pensa no que é ser discípulo, a gente pode entender o seguinte: o discípulo não é um mero aprendiz, mas alguém que segue as pisadas do seu mestre e possui íntimo relacionamento com ele. No discipulado eficiente, teoria e prática devem andar juntas. Se você entender ou quiser entender um pouco desse método de discipulado, você vai ter que voltar lá à Grécia clássica, onde Platão foi um seguidor de um filósofo chamado Sócrates. Sócrates, ele andava pelas ruas, né, de Atenas, maltrapilho, descalço, mas ele era um homem brilhante. E ele fez uma escola onde pessoas o seguiam. Sócrates, ele não escreveu livros, mas os seus alunos, eles escutavam os ensinamentos daquele mestre e, sobretudo, viam a maneira como ele se conduzia. E a ideia é que esse discipulado, ele deve ser baseado não só naquilo que você faz, mas naquilo que você pratica, o modo como você anda. A sua maneira de andar vai influenciar mais o seu discípulo, a sua maneira de proceder, do que efetivamente aquilo que você fala. Então, os alunos de Sócrates escutavam atentamente aquilo que ele falava, observavam o que ele fazia, e assim eles estavam se preparando para ensinar outros a andarem nos caminhos daquele filósofo. Aparentemente, a gente vai entender que esse sistema funcionou, tanto que essa chamada escola socrática durou ainda mais de 900 anos, e as pessoas ali aprenderam filosofia e ciência. A gente vai verificar que esse modelo também socrático, ele é, de alguma maneira, traduzido ou experimentado na vida de Jesus. Jesus experimentou também esse tipo de discipulado, um discipulado baseado no relacionamento com os homens que ele treinou, os seus discípulos, os seus apóstolos, para difundir o reino de Deus.
Nós sabemos que esses discípulos, né, esses apóstolos, estavam com o Senhor Jesus de dia e de noite. Passaram a viver com ele, ou andar com ele, durante 3 anos e meio. Escutavam seus sermões, memorizavam ali os seus ensinamentos e, sobretudo, viram Jesus viver a vida que ele ensinava a viver, né? Então, após a ascensão do Senhor Jesus, eles confiaram essa palavra de Cristo a outros que pudessem dar testemunho disso, que pudessem obedecer ao seu ensino e que pudessem apregoar ou levar adiante essa obra. Tanto que todos nós que estamos aqui hoje fomos alcançados pela mensagem que alguém pregou ou pela vida de alguém, e isso nos tornou discípulos. Amém? É isso mesmo? Né? Então, discípulo é aquele aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de ensinar os outros. Me lembro da minha falecida mãe, alguns vão lembrar dessas histórias, talvez as mães de vocês, espero que não vocês, né, reproduzam isso, mas a minha mãe de vez em quando falava o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço. Então esse não é um modelo legal de seguir. Por quê? Eu estou dizendo que o discipulado cristão é um relacionamento moldado, né, ou baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o discípulo ele reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que há em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros. Na verdade, um discípulo ele é gerado para gerar outros discípulos. Ok? Olha que interessante aqui. Deixa eu mostrar uma passagem aqui para vocês. Qual é o verdadeiro caráter desse discípulo? Epícoro, né? Eu gosto muito de citações. Citações são maneiras de você dizer aquilo que você queria dizer, mas como você não tinha competência para tal, você pega o que alguém já disse, traz, e a pessoa fala: pô, fulano citou, não é, um filósofo grego. Na verdade, esse cara diz uma coisa que eu acho muito legal. Diz: caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Então vamos entender que uma coisa importante para o discipulado cristão é o caráter. Então, a gente precisa de dizer uma coisa importante sobre isso. Lucas capítulo 6, versículo 40 diz o seguinte, leiam comigo: o discípulo a ideia do discipulado é nos tornar como Jesus. É que você reproduza o Senhor Jesus, que as pessoas possam olhar você, olhar a mim e dizer: esse é um homem de Deus. Os discípulos lá no Atos capítulo 16, na cidade de Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos. É como se eles pudessem ver pequenos cristos na vida de cada um. É como se eu pudesse olhar para a vida do pastor Roberto e falar assim: Cristo vive nele, não é? Pastor Ailton, pastor, olhar assim: olha, Cristo está na vida desses homens. Esse é o significado de você ser um fazedor de discípulos. Então, há uma coisa muito importante que precisa ser dita sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Se você verificar lá nos evangelhos, alguns judeus diziam que eram discípulos de Moisés. Se você verificar ainda nos dias de hoje, tem pessoas que dizem: olha, eu sou discípulo de Buda. Buda foi contemporâneo de Isaías, viveu ali 700, 600 anos ali antes de Cristo. Mas, para ser discípulo de Cristo, há uma questão muito importante. Muitas pessoas, como eu disse, podem ser discípulos de qualquer um, mas nenhum ser humano que viveu sobre a face da terra, ou que ainda há de viver sobre a face da terra, conseguirá ser discípulo de Jesus sem ter uma experiência pessoal com o próprio Cristo. Significa o quê? Para você ser discípulo de Cristo, não você precisa de passar ou ter um encontro pessoal e transformador com Ele. Por quê? É do Senhor que nós obtemos as forças e as condições necessárias para sermos discípulos. Aliás, o padrão de vida que o Senhor Jesus estipulou para o discipulado é tão elevado que ninguém pode cumprir esse padrão sem ter aliás, ninguém vai ter capacitação, seja natural, ética, espiritual, para chegar a esse nível do discipulado. Por quê? Esse discipulado só pode ser alcançado pela própria presença do Senhor Jesus em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas
Cristo vive em mim. Então você só se torna um discípulo a partir do momento que Jesus vive em você e através de você. Era para dar um glória a Deus com isso aí, que eu acho que é legal, né? Então, Cristo vivendo em nós e através de nós. O apóstolo Paulo chega a dizer que o verdadeiro discípulo tem a mente de Cristo. Quer dizer, o nosso modo de agir, de proceder, de andar, tudo aquilo que fazemos, de alguma maneira deve apontar para Cristo. Eu trouxe aqui um livro, alguns aqui mais, né, como dizem, mais antigos aqui, com mais rodagem, vão se lembrar. Está aqui, ó. Alguém se lembra desse livro aqui? Em seus passos, o que faria Jesus? Isso é um best-seller lá nos anos 80. Aí conta a história de uma igreja, né, de membros de uma igreja que numa determinada cidade começaram a criar um método de não fazer nada sem perguntar primeiro o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Acho que é um negócio bem legal, né? Muito embora, lá nos anos 80, né, eu vi alguns crentes que levaram isso tão a sério, de perguntar tudo, que as pessoas às vezes até pegavam um copo d'água antes de beber e falavam assim, Senhor, devo ou não devo beber esse suco da Sedai? Aí já é farisaísmo, né? Mas a gente perguntar se Jesus, se estivesse na nossa condição, o que ele faria, é um método bem legítimo, né? Por quê? Os discípulos, eles não nascem discípulos, eles são feitos discípulos. Eles se tornam discípulos a partir do momento que resolvem caminhar com o Senhor Jesus. Então, a gente vai tentar verificar algumas condições, algumas qualidades, algumas características que são essenciais àquele que quer se tornar um discípulo do Senhor Jesus. A primeira questão, a primeira coisa interessante aqui, é a questão da santidade. O que a palavra de Deus diz? Ninguém verá o Senhor, né? Alguém consegue identificar alguma coisa errada nisso que eu vou falar aqui? A palavra de Deus diz, o Senhor diz, sede santos como eu sou santo. Está certo ou está errado isso, gente? O Senhor Jesus diz, né? Ou a palavra de Deus diz isso? Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Ninguém pode ter o nível de santidade do próprio Deus. A palavra de Deus diz, lá em Isaías 6:3, né? Quando fala dos querubins voando, 2 asas cobriam seus rostos, 2 cobriam os pés, né? Com 2 eles voavam e gritavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor, ele é santíssimo. Não há capacidade da nossa parte alguma de ser santo como o Senhor. Então eu vejo, na verdade, nos dias de hoje, que é muito fácil você escrever sobre santidade, pregar sobre santidade, não é? Estudar sobre santidade e até mesmo, né, entender o que é santidade. Nós temos milhares de estudiosos que versam sobre esse tema. Porém, né, embora eles nos ofereçam as mais belas exposições e mensagens sobre esse tema, viver em santidade, Lucas 1,75 fala, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida, é algo extremamente difícil, é uma tarefa difícil, porém, não impossível. Jesus nos chama para viver um evangelho não de facilidades, mas de possibilidades. Então, eu posso ser santo. A santidade ela não pode ficar simplesmente no campo da especulação, né? Da teoria. Para viver um viver santo, você deve trabalhar pesado de dia e de noite, porque a oposição é braba. A sua carne luta contra isso, né? O mundo luta contra isso. Satanás luta contra isso. E até mesmo, às vezes, alguns irmãos querem tirar você da santidade. Então, isso é difícil viver. Mas, essa palavra santidade que vem da raiz hebraica, lá, kadosh, do termo grego, hagios, ele significa a qualidade daquele que está separado para uso e posse do Senhor, não é? É uma palavra que descreve muito bem a natureza divina, mas que exige de nós, como discípulos, como seguidores do Senhor Jesus, uma completa renúncia, não é? Na verdade, um total afastamento de toda a sorte de pecados e, pelo menos, a adoção de 3 coisas que são importantíssimas. Envolve 3 coisas. Primeira, a ideia de a gente parar de se justificar. Tem gente que diz o seguinte, mas, irmão, a carne é fraca. E o espírito é sem vergonha, o seu espírito, né? Porque, na verdade, o próprio Senhor Jesus diz que o espírito é vigilante, ele está pronto. A outra coisa é que nós reconheçamos o pecado como pecado. Não é? Às vezes, a gente relativiza a questão do pecado. Quando é no outro, é alguma coisa condenável. Quando é nós, foi apenas uma falha.
não é? Foi um vacilo, não é? Eu, por um momento, me desviei, resvalei o meu pé. Você não diz que é pecado. A gente tem que reconhecer o pecado como pecado. E, por último, que deixemos de amar o pecado. Alguns pregadores, isso é uma citação muito linda do pastor que já foi aqui da nossa igreja, em Porto, ele diz o seguinte: alguns pregadores dizem que o plano de Deus para a sua vida é você ser feliz. Deus não te chamou para ser feliz, Ele chamou você para ser santo. Então, ser um verdadeiro discípulo é ser santo, é ser separado, não se conformar com o padrão desse mundo, não é, com a imoralidade que reina nesse mundo. Então, o cristão, ele deve mudar o ambiente onde ele vive, aonde ele está. Não é incomum, já aconteceu algumas vezes na minha vida, algumas pessoas às vezes estarem falando alguma coisa errada, ou combinando alguma coisa, ou uma chocarrice, ou uma piada, e não, para aí, o Ronaldo está aí. Né? Ou não estou dizendo só eu, com você já deve ter acontecido isso, não, porque eles respeitam a santidade que existe em você. Você não é santo para adoração, para veneração. Você é santo porque você foi tornado um discípulo. E para ser um discípulo você tem que ser alguém santo. Eu costumo dizer, eu disse isso para os novos convertidos aqui agora, o nosso padrão de vida é diferente, porque a conduta do reino deve trazer para você algumas implicações que vão mudar o teu modo de ser. E eu dizia o seguinte: olha, você não é mais um pecador, você é um santo que eventualmente peca. Muito embora o pecado, a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeie, mas nós temos a opção de pecar ou não pecar. Porque a Cristo nos chamou para essa liberdade, para a gente conduzir a vida de modo que a gente escolha ser quem somos. E para você ser discípulo, você tem que optar em viver uma vida de santidade. Né? Agora, creio, né? É possível sim, porque a Bíblia diz que aonde abundou superabundou a graça. Conseguimos ser santos pela graça. Outra coisa interessante é a justiça. O que o versículo diz? Beleza, né? Diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça, assim como a santidade, é um tipo de atributo comunicável de Deus. Ou seja, a justiça é um princípio que o Altíssimo, que o Deus soberano, compartilha com todos nós. Ser justo significa, né, você andar dentro daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é direito, né? Você praticar aquilo que é equitativo, aquilo que é leal, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Então, é a conduta de homens e mulheres piedosos, virtuosos, que praticam coisas santas e sábias. Praticar a justiça é praticar aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Mais uma vez eu digo para você, pergunte na justiça: em meus passos, o que Jesus faria? Continua aí. A outra coisa importantíssima é verdade. Né? Todo mundo aqui, os americanos, eles são aficionados por esses filmes de tribunal. E todos nós já ouvimos aquela... Aqui no Brasil não existe isso, né? Mas a gente costuma ver aqueles filmes que o cara diz assim: você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, em nome de Deus? Aí a pessoa coloca a mão lá na Bíblia, né? Aqui na CPI também tem um negócio desse aqui, né? Aqui, então, essa pergunta é uma cena familiar das cenas que nós temos ali, né, de tribunais, né, em filmes estrangeiros, né, onde eles colocam ali a mão na Bíblia para dar o testemunho, né, e ao responder, eu juro, essa pessoa assume o crime de não cometer perjúrio. Agora, aqui no Brasil não se tem esse ritual, mas o juiz, né, o cara que dirige lá a CPI, ele diz só o seguinte, né? Olha, você não pode mentir sob pena de falso testemunho, é o artigo 342 do Código Penal. E é interessante, então, a gente notar que essa questão da verdade é tão importante e que a lei dos homens, ela preza por esse compromisso, não é? Ela reconhece o quanto esse compromisso com a verdade ele é primordial. Então, como cristãos, como cidadãos do reino, a gente tem que entender também que essa questão da verdade é algo que deve ser um valor inegociável da parte da gente. Deve ser algo que esteja na nossa vida de uma maneira tão latente, tão concreta, que as pessoas possam ver que o embaixador de Cristo tem um compromisso com a verdade. Em João 8, o Senhor Jesus dizia que os discípulos dele conheceriam a verdade e essa verdade os libertaria.
né? A verdade é essa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras nos trazem uma motivação muito grande para a gente viver na verdade. Em 3 João, o apóstolo João, ele diz que se alegra com a vida de um presbítero chamado Gaio, porque esse cara vivia na verdade. Quando você vê Provérbios lá de Salomão, ele diz, Salomão, no capítulo 6, ele diz que existem 7 coisas que são detestáveis ao Senhor. E 2 dessas estão relacionadas à questão da mentira. Ele fala língua mentirosa e testemunha falsa que fala mentiras. Jesus ainda diz lá em João 8,44, que o diabo, quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, porque ele é o pai da mentira, mentiroso e pai da mentira. Infelizmente, eu conheci alguns crentes, né, ao longo da minha vida cristã, não verdadeiros discípulos, mas que poderiam fazer parte dessa família, seriam tios, sobrinhos, né, da mentira. Não o pai, porque o pai é o diabo, né, mas teriam ali um grau de proximidade ou de parentesco muito próximo, porque viviam na mentira. Então, o cristão que verdadeiramente ama a Deus, ele deve falar a verdade, porque a mentira faz parte do caráter do diabo. Vamos lá, gente. Fazer discípulos, então, significa andar em santidade, em justiça e na verdade, mas também significa ensinar a amar. Discipular é incutir na mente do discípulo o amor a Deus e ao próximo. Na passagem que foi lida aqui pelo pastor Paulo César, aqui, no nosso texto bíblico básico, Jesus estava dizendo para nós nos amarmos uns aos outros. Jesus ordenou que nos amássemos uns aos outros. Tem gente que tira o acento e bota que nos amassemos uns aos outros. Não é isso, né? Amar significa, às vezes, você suportar a fraqueza, né, do seu irmão que, né, precisa, às vezes, de uma orientação, precisa de um estímulo, precisa de uma força. A missão de fazer discípulos só pode ser cumprida a partir do momento em que você conjuga ou você entende esses mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você só pode cumprir essa grande comissão de ir e pregar o mundo, o evangelho a toda criatura, se você aprender a amar. O discípulo é alguém que deve ser ensinado, né? Você deve ensinar esse discípulo a amar. Amar a quem? Primeiro a Deus. Amar a Deus. Vamos ler o que diz esse versículo aqui? Diz assim: respondeu Jesus. Maravilha. Como eu estou falando a discipuladores e também a discípulos, eu vou tentar traduzir isso aqui de uma maneira muito simples. Alguém deve ter perguntado, o que essa xícara de café está aí? Está fazendo, né? Então vamos lá, gente. Café é coração, alma, força e entendimento. É só para você tornar o processo didático e fica mais fácil de você, às vezes, ensinar para as pessoas. Então, quando você ama o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, você está amando Deus do modo como Deus quer ser amado por você. Jesus está apontando para você todas as dimensões de que o servo de Deus precisa para promover o reino de Deus, para tornar discípulos, servir ao Senhor e andar nos seus caminhos, seja no interior dos seus pensamentos, seja nas suas atitudes visíveis. Nós devemos usar cada particularidade, cada coisa que há em nós para mostrar que nós amamos a Deus. As pessoas vão ver Deus em nós quando nós estivermos dispostos a amar ao Senhor. Agora, para amar o Senhor, você tem que fazer uma coisa que é importante. Você tem que amar o seu... Porque a Bíblia diz que você não pode dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. O amor ao próximo é a face visível do amor de Deus. Eu não vou cantar aqui, porque a última vez que eu disse que ia cantar aqui, ele falou, não cante. E eu tô magoado com isso até hoje. Mas a palavra, o Paulo Brito, né, o cantor Paulo Brito, ele tem uma música que ele fala de Pedro e João, iam para o templo, né, para orar e falar com Deus. Aí diz da porta do aleijado. Aí diz uma parte assim, diz, e quem procura Deus, acha o seu irmão. Então, a face do amor de Deus mais visível é o amor ao próximo. Então, esse amor deve incutir em nós, não é? Ou deve incluir também o tempo que a gente dedica, não é?
atenção aos mais necessitados, ajudar as pessoas ali no processo. Às vezes também, queridos, como é importante a gente entender isso, a nossa função social, né, de ajudar o pobre, o necessitado, né, nas questões relativas ao vestuário dele, à alimentação dele, à educação dele. Isso é cristianismo. Cristianismo é uma face. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Está tudo bem aí, gente, até agora? Então vamos lá, gente. Fazer discípulos está direcionado à formação de servos. Vamos ler esse versículo aí que é lindo, é uma das passagens mais lindas das Escrituras. O que diz? O apóstolo Paulo, nesse versículo, nos convida a compartilharmos de um sentimento e de uma disposição do coração. Um sentimento de entrega absoluta, de amor incondicional, de renúncia, de esvaziamento, de humildade, de coragem. Exatamente como o Senhor Jesus fez. O amor, não é, a Deus e ao próximo exige esse sentimento. Para amar, Deus escolhe, isso é fantástico, Deus escolhe a via da não onipotência, da humilhação, né, da obediência. O autor aos Hebreus diz que a nossa salvação, ela veio para nós através da obediência de um homem. Pela obediência de um homem, né, pelo pecado de um homem entrou, né, pelo pecado de um homem, pelo erro de um homem entrou o pecado no mundo. Agora, pela obediência de um homem veio a salvação para todos nós. Veja bem, quando ele fala obediência de um homem, ele não fala obediência de um Deus. Ela fala de um homem que se esvaziou de si mesmo, se humilhou, se aniquilou e escolheu nos amar. E é esse o sentimento que deve existir também em nós. Escolher a via do amor para nós vai exigir esvaziamento, renúncia e obediência. E a exaltação de Cristo é a glorificação dessa escolha. Então, nós também devemos ser humildes como Cristo foi, porque Cristo é o nosso exemplo, não é? Cristo colocou as nossas necessidades acima das suas próprias. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma mais baixa da humanidade, se tornando um escravo e morrendo na cruz para nos salvar. Não há prova maior de amor do que essa. Continuando. O que é importante para a gente exercer o discipulado? Servir na casa do Senhor, né? O serviço na casa do Senhor é extremamente importante. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir a Deus significa se colocar debaixo da autoridade de Deus, para fazer a vontade dEle, para obedecer à sua liderança. Servir ao Senhor na casa do Senhor é algo que a gente deve fazer com toda a certeza de que nós estamos doando o melhor que há em nós, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos recursos, tudo o que temos deve ser depositado no altar de Deus para servi-lo. Antes de tudo, a gente entende que nós devemos servir ao Senhor de todo o coração. O serviço na casa de Deus, mesmo aquele mais voluntário possível, ou aquele que você dedica, e pode ser considerado até um trabalho, digamos que está numa escala inferior, ele deve ser feito com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Não é? Você deve colocar toda a doação nele. Por quê? Porque assim, dessa maneira, você está fazendo com que os seus dons, com as suas habilidades, elas tragam resultados grandiosos para o reino. Talvez as pessoas que estejam trabalhando ali, os nossos obreiros ali, obstinados que trabalham ali no estacionamento, na recepção, né? As nossas professoras que voluntariamente cuidam das nossas crianças, elas estão fazendo um trabalho tão grandioso, tão fantástico, que nós, quando chegarmos no céu, vamos nos impressionar com o tamanho do galardão que elas vão receber. Né? A gente às vezes está pensando, poxa, não, fulano é um grande expoente, ele vai chegar lá, a gente às vezes vai chegar lá e vai ver na fila que tem gente, né? Faça para o Senhor e não para os homens.
não é? Não importa se o seu esforço, às vezes você está olhando, olha, o meu esforço não está sendo reconhecido. Deus está vendo, né? Deus está vendo. Às vezes o sol está dando um espetáculo fantástico no nascer, né, do dia e ninguém está olhando. Deus está vendo. Deus conhece. Vamos lá, gente. Por último, né, nessa questão de servir às pessoas, né? Lembra o nosso ex-prefeito, está na hora de cuidar das pessoas, né? Então o serviço a Deus também não pode ser reduzido ao contexto da igreja. Olha o que a palavra diz. Por favor, comigo. Assim, muito embora não sejamos salvos pelas obras, a palavra de Deus, ou as palavras de Jesus, elas são bem claras. A nossa luz brilha através das nossas obras. O nosso proceder diário, nossos atos, né, a nossa vida, as nossas palavras, enfim, tudo aquilo que a gente é, tudo deve demonstrar que nós temos comunhão com Deus. E, finalmente, esse texto mostra para nós para que devemos brilhar. Conforme ensina a Bíblia nos mostra que o nome de Deus está ligado às nossas atitudes, aquilo que fazemos. Não é? Deus espera que as pessoas vejam nas nossas vidas o caráter dele refletido. As pessoas querem ver nas nossas vidas como Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. Nós somos cartas vivas, escritas, né, não com tinta, mas com sangue precioso do Senhor Jesus. As pessoas querem ver o caráter de Cristo refletido em nós, através das nossas obras, daquilo que fazemos. A Bíblia diz, assim brilhe a vossa luz, né, para que os homens glorifiquem a Deus. Então, já caminhando aqui para o final, tem algumas coisas que eu aprendi com essa lição que eu gostaria de passar aqui para vocês. Eu acho que vale a pena. Primeiro, a ideia de que ser um discípulo não é fácil. Né? O próprio Senhor Jesus, na passagem do capítulo 9, dos versículos 57 ao 60 do livro de Lucas, ele faz dois convites que têm respostas assim interessantes. Ele diz assim, indo ele pelo caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei por onde quer que fores. Aí o Senhor Jesus responde o seguinte, olha, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o cara já pensou, aí fica difícil, né? Pensei que ia ter uma vida mais tranquila, né? Mas esse evangelho que Jesus propõe para nós, não é o evangelho do tô salvo, tô curado, tô feliz. É o evangelho do negar-se a si mesmo. É o evangelho que dá a cada um uma cruz. Né? E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua... Algumas passagens dizem, a própria cruz. Quer dizer, cada um tem a sua, mano. Cada um tem uma cruz aqui. Né? A outro, o Senhor Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, poxa, Senhor, permite primeiro sepultar lá meus pais. Mas Jesus insistiu, olha, deixe os mortos enterrar seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esses homens, na verdade, eles tinham outras prioridades, que a gente pode se considerar erradas, ou estavam presas a um determinado tipo de afeto antigo, e por isso esses homens foram excluídos de seguir o próprio mestre. A gente poderia parar para pensar hoje, será que tem alguma coisa que está me impedindo ainda de seguir ao Senhor Jesus, de ser um discípulo verdadeiro, um discípulo fiel, de me entregar totalmente a Ele? Pois bem, essas respostas, ou entre as coisas que esses discípulos que rejeitaram o chamado do mestre, ou que nós, hoje, como discípulos, devemos aprender, estão algumas coisas. Quais são elas? Primeiro, para você ser um verdadeiro discípulo, primeiro você tem que aprender a negar e seguir. Né? Negar-se a si mesmo e seguir a Jesus com lealdade. Segundo, você deve odiar e amar. Odiar o pecado e amar a santidade. Você deve servir e amar a igreja do Senhor Jesus com todas as suas imperfeições. Gente, como tem pessoas que apontam defeitos na igreja de Cristo, né? Talvez o principal defeito nessa igreja que você está vendo, né, o principal seja você mesmo. Né? E se você por acaso entrar ou achar realmente a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. A igreja não é perfeita, mas aqui é a comunidade dos santos escolhidos por Deus. Nação santa, povo adquirido,
não é? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa igreja aqui é uma igreja gloriosa, cara. Jesus vai apresentar ela sem mácula, sem mancha, sem ruga. E eu tô nela, eu vou nela. E eu vou para lá com o céu, cara. Não é? Não tem Lázaro que andava, ainda bem que eu vou morar no céu. Como diz a Cassiana, eu queria estar lá. Se eu pudesse estar lá, né? Vou ouvir você lá, gente. Quem vai comigo? Glória a Deus. Vamos lá. Aí falou para ir para o céu, a gente se alegrou, né? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Amar ou ter paixão, amar os perdidos, amar as nações, ter paixão pelo avanço do Evangelho, ainda, ó, adornar o Evangelho de Cristo com as nossas boas obras, né? Com a nossa justiça, com a nossa misericórdia, com o nosso amor, com o nosso serviço. Ainda, viver pela fé em Cristo e no Evangelho. Ainda, regozijar-se. No quê, pastor? No quê? Regozijar-se porque as exigências necessárias para a nossa salvação e o passaporte que carimba a nossa ida para o céu, ele já foi resolvido, essas questões já foram resolvidas, já foram dadas ou ofertadas a nós de maneira graciosa. A regeneração, a justificação, a santificação, aquilo que a gente não poderia fazer por nós recebemos gratuitamente pela fé. Ainda, nós devemos gloriar-se, não, ou tão somente, ou melhor, gloriar-se tão somente na cruz e no Evangelho, e abandonar todo orgulho, toda a questão da autorrealização, né? Esse Evangelho do Senhor Jesus não permite que nós digamos, graças a eu, louvado seja eu, né? Operando eu, quem impedirá, não, tudo é mérito do Senhor, é Ele que nos deu, né? E por último, o que o discipulado nos ensina? Ensina que nós devemos esperar. Esperar o quê? A bem-aventurada vinda do Senhor Jesus Cristo, né? A graça vindoura, aquele 300 da harpa que a gente cantava quando, né, há muitos anos. A nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós esperamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Estou esperando. Agora, esse esperar exige de nós uma coisa interessantíssima: viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Concluindo aqui, gente, o propósito do discipulado é equipar alguém que morreu para si mesmo a reproduzir noutras pessoas o caráter de Cristo. A pergunta é, será que nós temos realmente um propósito eterno na vida da gente? Eu vou tentar ilustrar aqui essa ideia de um propósito eterno através de uma ilustração. No alto de uma montanha existiam 3 árvores. E essas 3 árvores sonhavam com o futuro. A primeira pensava, olha, eu quero ser um baú cheio de tesouros. A segunda árvore pensou consigo, olha, na verdade eu quero ser um grande navio e transportar reis e rainhas. A terceira árvore pensou o seguinte, eu quero ficar por aqui mesmo, mas me tornar tão grande, né, com uma copa tão pujante, que as pessoas se aninhem debaixo da minha sombra e elas glorifiquem a Deus, né? Elas se lembrem de Deus quando me virem. Um dia os lenhadores foram, né, para o serviço e cortaram essas árvores. A primeira se tornou uma manjedoura para animais. A segunda se tornou um pequeno barco. E a terceira foi jogada num depósito, como vigas, né, ali sem valor. Todas essas árvores elas ficaram desiludidas com esse destino, né? Ficaram tristes. Mas aí aconteceu alguma coisa que mudou, né, digamos, a vida delas. Numa bela noite estrelada, uma mulher colocou o seu pequeno bebê naquela manjedoura, o bebê recém-nascido naquela manjedoura, e aí a primeira árvore compreendeu que ela guardava o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, aquela que foi transformada num barco, um dia estava transportando um homem adormecido, quando, durante uma tormenta, esse homem se levantou, ordenou ao vento e ao mar que lhe obedecessem, e aí essa árvore compreendeu que ela estava transportando o Rei dos céus e da terra. A terceira árvore, né, algum tempo depois,
numa sexta-feira, as vigas foram tiradas daquele depósito e fizeram uma cruz. E um homem foi crucificado naquele lugar. E essa árvore pensou comigo, o meu destino é muito terrível e muito cruel. Mas ela soube que no domingo seguinte, esse homem... Ela soube que esse homem, ele havia morrido para salvar a humanidade. Então, essa terceira árvore, ela compreendeu que toda vez que olhassem para aquela cruz, elas se lembrariam, as pessoas se lembrariam que Deus se fez homem para morrer, ressuscitar e viver por nós. Eu gostaria que você pensasse, eu queria terminar essa escola bíblica de manhã de uma maneira um pouco diferente. Queria perguntar para você, quando as pessoas olham para você, será que elas veem você como alguém que carrega um grande tesouro? Será que as pessoas, quando veem a sua vida, elas pensam em alguém que anuncia realmente o amor de Jesus e alguém que está disposto a fazer discípulos? Elas pensam em você como alguém que anuncia essa graça salvadora ou alguém que realmente é um verdadeiro discípulo? A gente está vendo nessa lição de hoje algumas características que são importantes para o discipulado. E a gente pode, nessa manhã, fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Será que é exatamente isso que eu estou sendo? Será que eu estou sendo um discípulo verdadeiro? Será que eu sou um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo ou apenas um frequentador de igreja? Alguém que, na verdade, conhece até a Deus, mas conhece parcialmente, conhece por intermédio dos outros, conhece porque ouviu falar. Talvez, né, alguns de nós aqui poderíamos pensar será que nós estamos parecendo tanto com Jesus quanto Ele exige de nós? Será que eu sou apenas alguém que finge parecer ser cristão? Eu me acomodei com o fato de estar todo domingo na igreja, né, e de fazer parte da membresia da igreja? Eu queria dizer que hoje, cada um de nós tem a oportunidade de mudar isso em sua vida. Mas isso exige de nós uma atitude de fé, né, e de coragem. Eu não vou convidar ninguém para aceitar a Cristo como Salvador, porque você já o fez. Na verdade, ser discípulo é aceitar a Cristo como o Senhor da sua vida. Então, se você hoje se deseja tornar um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, eu gostaria de fazer com você uma oração. Por favor, curve a sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho te conhecido de ouvir falar, mas hoje eu quero te conhecer como um verdadeiro amigo, Senhor. Eu quero te conhecer não apenas como o meu Salvador, mas como o meu Senhor. Eu quero doar o meu tempo, o meu talento, a minha vida, Senhor, tudo aquilo que eu penso para a Tua causa. Eu quero, Deus, andar contigo, Senhor. Eu quero espraiar, levar, ó Deus, o Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem como o único Deus vivo e verdadeiro. Dá-me, Senhor, a graça de andar, Senhor, em santidade e justiça perante a Tua face todos os dias da minha vida. Que as pessoas possam ver em mim, Senhor, a Tua glória. Que as pessoas possam ver em mim o rosto do Teu Filho, Jesus Cristo. E que eu possa ensinar essas pessoas a serem verdadeiros discípulos, Senhor, Te obedecendo, andando nos Teus caminhos e esperando a volta do Senhor Jesus. Que Deus me abençoe, que Deus me ajude e que seja assim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Saiba que você é agora um discípulo e como discípulo de Deus você tem uma grande obra a realizar. Mãos à obra, você tem autoridade para mudar essa geração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.